A paz do Senhor! Está começando o nosso programa de educação cristã continuada da nossa abençoada e querida Escola Dominical. Eu me chamo Marli Souza, estou como professora da classe dos juniores e vamos começar mais uma pré-aula da nossa abençoada Escola Dominical, tá, professor? E nós queremos contar com a sua companhia para juntos aqui nós prepararmos e elaborarmos as nossas lições da Escola Dominical. E como vocês que já estão nos acompanhando, nós já estamos na lição número 3 da classe dos juniores com o nosso tema Lições da Sabedoria de Deus. Vocês sabem que nós vamos aprender nesse trimestre aqui os 4 livros, né? Livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares, tá? A ideia aqui que eu trouxe do panorama, que é para enfatizar o tema da nossa lição, que tem como tema hoje, Deus é sábio e poderoso. E nós usamos justamente, professor, o panorama para enfatizar e também ele serve como uma forma de visão de todas as nossas 13 lições que vamos estar trabalhando nesse trimestre, tá? Tanto dos livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E isso é bom que a criança, que a cada domingo que a gente chega na classe, a gente vai relembrar, recapitular as aulas anteriores. E, como eu já falei aqui, elas mesmo começam a contar na sala os detalhes que aprenderam nas lições passadas. Então, o panorama ele é um recurso muito importante para se trabalhar na classe dos juniores. E também eu quero saber se vocês que estão nos acompanhando aqui no canal estão elaborando aqui as ideias, os recursos que nós estamos trazendo aqui como novidade, como um apoio para as nossas aulas da Escola Dominical, tá? Então, se você já fez um panorama também para a sua classe, comente aí que nós queremos saber se vocês também estão aí participando e fazendo aqui as ideias do canal, tá bom? Então, já falamos aqui o tema da nossa lição e o encontrando o texto na Bíblia. Como nós falamos, isso é durante a semana, professor, que você vai já estar estudando, se preparando para dominar com segurança a história. E nós estamos estudando do capítulo 32 até o capítulo 39 do livro de Jó, tá? Então, se prepare, se consagre, se apresente a Deus, para que Deus ele possa estar usando você. Guardando no coração. Nós temos aqui a nossa Bíblia do Guardando no Coração, tá? Temos aqui a referência que está no livro de Jó, capítulo 33, e versículo 4, que diz assim: Pois o Espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Você lê na Bíblia com o seu aluno e depois você vai apresentar para ele um recurso também, que é proposta da revista em formato de coração, tá? Num tamanho que a criança todos possam ler. Foi usada aqui uma folha de cartolina, você pode usar uma folha de EVA e montei aqui a frase do texto, imprimi e fui colando aqui. Aí você pede para as crianças lerem todo o versículo, repetirem várias vezes. E está falando aqui que é o sopro do Todo-Poderoso que nos dá vida. Aí você vai virar o coração, que vai estar com a palavra vida, e você vai fazer uma pergunta para os seus alunos em classe. Você vai perguntar para eles assim: a nossa vida tem origem em quem? Aí você vai esperar elas
falarem e depois você vai falar que a origem de nossas vidas, ela está, sabe em quem, crianças? Em Deus. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Então, isso aqui é muito importante para elas entenderem que nós fazemos parte da criação de Deus. Aí você também vai poder relembrar aqui já, guardando no coração, a criação de Deus. Aí você vai começar a interagir com elas. O que foi? Quem lembra que Deus criou no primeiro dia? Elas vão falando. Que Deus criou no segundo dia. Aí antes de você mostrar, elas esperem elas responderem. Depois você vai mostrando. Depois vem terceiro dia. Quarto dia. Quinto dia. Aí vem o sexto dia. Deu uma grudada aqui. E depois vem o sétimo dia que Deus descansou de toda a sua obra. Então, aqui um recurso bem simples e importante para usar com as crianças. Ele foi feito aqui, eu pedi para imprimir, colei papel cartão. Aqui eu usei furador manual para furar aqui na parte superior. E usei também aqui os colchetes para colocar nos furos e prender todas as 7 figuras aqui, tá? Então, é bom de trabalhar com eles para eles aprenderem, né? A ordem da criação de Deus, tá? Então, isso aqui é a sugestão da revista do Guardando no Coração. Nós também temos o objetivo da lição, querido professor. E o objetivo da lição nos diz assim: entender que somos parte da criação de Deus. Como acabei de mostrar aqui. Portanto, devemos respeitá-lo e jamais acusar Deus de qualquer coisa. E a aplicação que você vai deixar para o final, tá? Depois que você contar a história, você vai trazer aplicação para as crianças. Com as palavras duras de Eliú, Jó ficou pensativo e quieto. Jó era como uma árvore seca. Aí você vai mostrar, vai relembrar aqui das lições passadas da árvore. Aqui, seca no inverno, em que Jó já estava doente. Aí vem aqui, Jó era como uma árvore seca no inverno, cujas raízes precisavam de nutrientes e Jó precisava de alimento espiritual, que é a palavra de Deus, para se preparar para a chegada da próxima estação, que nós vamos falar já na lição número 4, tá? As perguntas que foram feitas levaram-no a refletir sobre a criação de Deus em seus mínimos detalhes. Tudo passou a existir por meio da palavra, poder e sabedoria que revelaram a Jó quem é Deus, o Todo-Poderoso. Então, isso aqui é a nossa aplicação. Temos também aqui o Vamos Louvar. A música aqui que foi escolhida foi Tudo Vai Terminar Bem, do grupo Minha Vida é uma Viagem, tá? Aí nós temos aqui as orientações importantes que você precisa estudar aqui, preparar os recursos para já falar dos tópicos da lição, tá? Então vamos para o momento Você Sabia? Então vamos lá. A revista aqui, professor, ela sugere que nós façamos um livro do tamanho de uma caixa de fósforo. E justamente isso aqui a base dele é uma caixa de fósforo mesmo, tá? Mas se você não encontrar, não tiver, você pode montar com cartolina, papel cartão e que fique nesse formato aqui, tá?
eu encapei com EVA preto, escrevi à mão mesmo aqui, livro de Jó. Coloquei aqui uma tira branca de papel comum, sendo que essa parte aqui, ela fica solta, tá? Eu só encapei até aqui. Aqui em cima eu não colei, porque se eu fosse colar, isso aqui não ia sair na hora, então eu só prendi também aqui na outra pontinha, tá? Aí aqui você só vai colocar também uma tirinha aqui, para proteger essa parte. E você vai colar um pedaço de papel aqui, ó. Aqui na borda da caixinha, que fica dentro da caixa de fósforo, tá? E a sugestão é que você faça esse livro e escreva dentro algumas curiosidades, algumas informações do livro de Jó, tá? Então, eu coloquei aqui algumas coisas, você também pode colocar outras informações a mais, tá, professor? Eu coloquei aqui, nesse formato aqui, uma tira, também de papel, que ela se encaixe dentro da gavetinha aqui, da caixa de fósforo. E em cada parte eu fui trazendo uma informação, tá? Então, eu coloquei na primeira, o livro de Jó compõe os 5 livros poéticos. Que, se você for ver os 5 livros poéticos, é o que nós estamos aprendendo, salvo aqui o livro de Salmos, que ele não está nessa revista, tá? Então, nós temos Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá? A segunda informação é autor desconhecido. Até então, não se tem certeza quem tenha escrevido o livro de Jó. Alguns supõem, dão crédito a Moisés e outros a Salomão, mas não se pode afirmar, tá, professor? Assuntos a tratar no livro de Jó. O assunto principal é o sofrimento humano, tá? E a última informação é, os textos são cercados de figuras de linguagem. Então, os alunos dessa classe, alguns já estão assim adiantados, estão em 7º ano, 6º ano, então eu creio que eles já têm assim, uma noção, né, dessas figuras de linguagem que eles estudam. E o livro de Jó é recheado de alguns textos deles são recheados dessas figuras de linguagem, tá? Então, essas aqui são algumas informações que eles também, você pode fazer com as crianças, elas podem estar escrevendo e colocando dentro da caixinha, até como uma forma de aprendizagem para as crianças, tá? Porque é algo que elas guardam, elas vão aprender e vão guardar, tá? Então, é um recurso bem interessante para nossas crianças aprenderem. E também outra informação é sobre o outro personagem que vai surgir na lição, que é Eliú, um rapaz novo em relação aos 3 amigos de Jó, que nós vamos falar aqui na lição já, tá? Aqui não se tem muita informação sobre Eliú. Fala apenas que ele era de uma família distinta, o nome do pai dele era Baraquel, e ele era da família de Ram. Morava na cidade de Bus, ou ele era chamado de Buzita, tá? Então, aqui a Bíblia relata que ele era um homem de sabedoria e de um conhecimento do Deus Todo-Poderoso, tá? Então, essas aqui são as informações sobre Eliú. Agora, vamos ver aqui e começar a nossa aula com os tópicos da nossa lição. O primeiro tópico, professor, fala sobre Eliú começa seu discurso. Para a gente começar aqui para iniciar a aula, vamos só recapitular que na aula passada, na lição 2, vocês falaram sobre o diálogo dos 3 personagens, né? Que os 3 amigos de Jó, que foi o Elifaz, o Bildade e o Zofar. Os 3 amigos que foram consolar Jó. Só que depois dos 7 dias que eles ficaram em silêncio, se condoendo
da situação que Jó estava, depois Jó começou a falar, no desespero que ele estava ali, porque tinha perdido a sua família, tinha perdido seus bens, então ele começou a fazer questionamentos. Então, a partir dos questionamentos de Jó, os amigos de Jó começaram a, não com palavras de consolo ou com palavras de sabedoria, em vez de ajudar Jó nos seus questionamentos, vieram só palavras de acusações, críticas e ofensas. E eles se consideravam pessoas sábias. Eles eram mais de idade, ou seja, mais velhos do que Jó. Então, poderiam ter experiência a mais para ali consolar Jó, mas não foi o que aconteceu, tá? E se você for observar os textos que você está estudando na Bíblia, você vai perceber que Eliú, ele se fazia presente quando estava havendo essa conversa, esse diálogo entre os 3 amigos e Jó. Só que em nenhum momento Eliú se manifesta. Por quê? Ele era o mais novo daquela turma lá. Então, por respeito, e também o que se fala aqui é que ele observou que eles estavam falando e Eliú estava esperando que os amigos de Jó o ajudassem com a sabedoria que eles tinham. Então ele ficou observando bem, esperou todos falarem por questão de respeito, por ser o mais novo. Então, quando Eliú percebeu que quando Jó ele se justificava, ele percebia que estava acabando os argumentos dos amigos de Jó. Então eles se calaram. Então, quando Eliú percebeu que eles não tinham mais argumentos, ele falou assim: agora é a minha vez de falar. Então é aqui que Eliú ele entra na história, no cenário, tá? Então vai haver um diálogo entre Eliú e Jó. Aqui nós temos aqui algumas informações de Eliú. Quando ele estava observando o diálogo, ele ficou zangado, tanto com os 3 amigos de Jó. Ele ficou muito zangado com os 3 amigos de Jó e também ficou zangado com o próprio Jó, tá? Então, vamos entender um pouquinho e vamos ver aqui um pouquinho desse diálogo entre Eliú e Jó, tá? Então, aqui, ó, Jó, cheio de feridas pelo corpo, escutava tudo o que os amigos dele o acusavam. Eliú ouviu seus argumentos, esperou até que concluíssem a acusação e falou o que pensava. Eliú queria ouvir a voz da experiência, mas aqueles que se diziam amigos falaram coisas que machucaram muito o coração de Jó. Nessa hora, quando for falar que machucaram Jó, você pode mostrar a figura de um coração triste para retratar como estava a situação de Jó, tá, professor? Então, aqui fala que, na verdade, os 3 amigos de Jó, eles estavam ajudando Satanás em sua tentativa de destruir Jó. Ou seja, deram lugar para Satanás para fazer com que Jó ali blasfemasse contra o Deus Todo-Poderoso. Mas Jó se mostrou firme. Eles julgaram Jó sem saber o que estava acontecendo, tá, professor? Então, os 3 amigos de Jó falaram bastante, mas não lhe deram conselhos bons. Eliú estava chateado por conta disso. Tá aqui, ó. Por que Eliú ficou zangado com os 3 amigos de Jó? Porque eles não souberam responder a Jó com palavras de sabedoria, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Olha aí. Então, eles não foram sábios ao falar com
Jó. Então ele ficou muito chateado com eles. E também ficou chateado com Jó, porque ele disse que ele era inocente e que Deus era o responsável por tudo o que acontecia com ele. Mas era o que eles estavam entendendo de Jó. Jó às vezes se expressava com dor e muitas vezes eles tiravam as conclusões dele. Tá, professor? Então ele ficou bravo também com os 3 amigos porque eles não conseguiram responder a Jó. Então parecia que Deus estava realmente errado. Eliú respeitou a idade deles, mas concluiu que lhes faltava sabedoria e respeitosamente solicitou a atenção para começar a falar. Então, Eliú também ele não aceitou a defesa de Jó. Tá? Jó se declarava inocente, como realmente ele era, só que ele, em determinados momentos de dor, Jó, ele fazia questionamentos, mas não que ele estivesse colocando a culpa em Deus. É porque ele queria entender o motivo da sua dor, tá? Então, Eliú começa a dialogar com Jó e a falar sobre o poder de Deus. Como ele criou também as coisas. É ele que pode dar vida, ele que pode tirar. Eliú começou a dizer para Jó que Deus ele estava no domínio de todas as coisas, ele tinha o controle de tudo. E Jó ficou ali quieto, ouvindo ali as palavras de Eliú. Tá, professor? Então você vai falar. Eliú também fez algumas perguntas, como essa que está na Bíblia. Então pediu a Jó que pensasse por um instante nas coisas poderosas que Deus faz, como trovejar com a sua voz maravilhosa e fazer grandes coisas que não entendemos. Ele ordena que a neve caia durante o inverno, igual aqui um garotinho aqui, faz parte da figura. Assim também como a chuva, né? As chuvas fortes, tempestades e relâmpagos. Então aqui Eliú estava mostrando a grandeza do Deus Todo-Poderoso, que é o tema da nossa lição, né? Deus é sábio e poderoso. Por isso também nós mostramos aqui a criação de Deus, porque ele criou com o poder da sua palavra, tá? Então aqui Eliú estava expressando a grandeza de Deus a Jó. Tudo isso prova que Deus é poderoso e seu conhecimento não tem fim. Ele está no controle de todas as coisas. Ele conhece nossos pensamentos. E Deus conhecia o pensamento de Jó. Ele conhecia o coração de Jó. Então, isso aqui é muito importante, você também já trazer algumas informações do dia a dia, de coisas que acontecem, que muitas vezes acontece alguma coisa ruim que a gente fica sem entender. Mas o que nós precisamos passar para as crianças é que Deus ele está no controle de tudo. Tá, professor? Então, o tópico 3, aí sim vai falar que Deus ele fala com Jó. Depois de Eliú ter falado das grandezas de Deus e mostrado com sabedoria as coisas para Jó, que Jó pudesse entender, depois Deus ele se manifesta a Jó. Não foi face a face, mas Deus ele se apresentou a Jó em forma de um redemoinho, tá? Essa figura aqui, ela está... Você pode baixar o QR Code da lição, tá? Só para pedir para imprimir e montar no EVA. Eu também trouxe aqui um recurso extra, o redemoinho. Para ele ficar em pé, eu coloquei aqui atrás papelão, tá? E a Bíblia fala que através desse redemoinho,
o Senhor se apresenta a Jó e Jó começa a ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. E Deus, ali, quando ele se apresenta a Jó, ele começa a fazer algumas perguntas para Jó. Aí a primeira coisa que Deus falou para Jó foi assim: Jó, as suas palavras, elas mostram a sua ignorância. Aí, crianças, você vai falar que ali Jó estava escutando a voz de Deus vindo daquele redemoinho, tá? Jó estava escutando a voz de Deus. Então Deus fala para Jó: olha, ouvindo as tuas palavras, eu estou vendo a tua ignorância, que tu não sabes de nada. E Deus fala para Jó: agora é só você e eu. Eu vou fazer as perguntas para você e se você realmente é sábio, você vai me responder. Eu quero as respostas de cada uma delas. E uma das primeiras perguntas que Deus falou para Jó, e você vai mostrando para as crianças aqui, eu trouxe, se você for ver, são 48 perguntas que Deus faz a Jó, né? E Jó não conseguiu responder praticamente nenhuma delas. Eu trouxe aqui 5, só para a gente ter, tá, interagir com as crianças na hora. A primeira olha a primeira pergunta que Deus falou para Jó: quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? E Jó ficava ali calado. Segunda pergunta que Deus falou para Jó: onde você estava quando eu criei o mundo? Só pergunta pesada, né? Terceira: você sabe o tamanho do mundo e quem fez suas medidas? Quarta pergunta: pode gritar para as nuvens e fazer chover? E a última: você pode fazer os raios aparecerem e dizer onde eles devem cair? Então foram só perguntas assim que Jó não tinha resposta para nenhuma delas, tá? Então você vai interagir com as crianças sobre as perguntas de Deus e às vezes Deus falava assim para Jó: agora eu estou esperando, pode me responder? E Jó não tinha palavras para responder ao Deus Todo-Poderoso, tá? Então, em cada pergunta, o Senhor mostrou quão imenso é o seu poder e sabedoria em criar tudo. Em seguida, ele fez um desafio. Jó devia ser capaz de responder a qualquer coisa que ele perguntasse. Uma das questões era que se Jó sabia como foram estabelecidos os limites do mar. Olha aí. Para que eles não invadissem a terra. E uma outra foi se Jó planejou cada detalhe de tudo que foi feito na criação, como mostramos aqui já sobre a criação de Deus. Aí é claro que Jó não sabia responder a nenhuma das perguntas. Então, você vai concluir também com esse último tópico aqui, falando sobre a criação perfeita de Deus, recapitulando novamente, tá? E como foi que Deus fez tudo de uma forma harmoniosa, né? Quando ele criou lá o sol, a lua e as estrelas, e a partir daí vieram as estações, como também nós estamos aprendendo aqui sobre as estações, usando, né, fazendo um paralelo com a vida de Jó, né? Então, isso aqui é muito importante, você estar sempre recapitulando com os alunos em classe, tá, professor? Depois de você contar a história, todos os fatos importantes que foram aqui trazidos para você, professor, você vai aplicar, como eu já falei aqui no começo da aplicação, e vai se reunir com as suas crianças e vai orar com elas, apresentando a vida delas a Deus, que elas possam saber que Deus tem o controle de tudo, que Ele é poderoso, tá? Que pode acontecer coisas ruins, coisas boas, mas Deus ele está ali, nos guiando, contemplando cada situação. Mas Ele também quer de nós confiança e fé para
independente das circunstâncias, está sempre com ele, tá, professor? Então, ore assim com a sua criança e profetize bênção sobre a vida de cada uma delas, tá bom? Então, nós encerramos aqui a aula da lição número 3 e nós esperamos, professor, estar contribuindo com você, e se você quiser usar também aqui os recursos que trouxemos, você pode baixar aí no link que vai estar disponível para você baixar, imprimir e montar. E nós queremos ouvir de vocês aí, né? Se vocês que estão acompanhando, se vocês estão usando os recursos, montando, nós queremos ter notícia de vocês. E se você que está chegando agora aqui no canal, se ainda não se inscreveu, aproveite, se inscreva, curta, compartilhe para outros professores também serem abençoados, tá? Então, que Deus possa nos abençoar, que você tenha uma aula abençoada e direcionada por Deus. Então, fique na paz. Tchau, tchau.